Zeros, vamos de novo mais um vídeo da Banca IADES. Serão questões resolvidas e comentadas de direito constitucional. E o assunto de hoje será responsabilidade civil do Estado. Eu sei que sua prova está chegando, e então não perca e se inscreva no canal e ative o sininho, porque sua prova está chegando e vamos ter que muitas e muitas questões comentadas da IADES até o dia de sua prova. E não esqueça de compartilhar esse vídeo no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, onde for. Compartilhe e ajude o canal a crescer. Então vamos agora direto para a questão número 1. Questão número 1. No que tange a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível direito de regresso contra o responsável. B. A culpa do Estado deve ser comprovada no processo judicial. C. Somente é cabível no Poder Executivo Federal. D. O Estado responde de forma objetiva, independentemente de culpa. E. Aplica-se somente aos ocupantes de cargo em comissão. Vamos lá. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos, ou seja, ações, é objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa. Exatamente está falando aqui no artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos seus danos. Os agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Aqui a gente falou, gente, sobre a responsabilidade de atos comissivos, ou seja, atos de ações. Então, a responsabilidade aqui é objetiva, independente de dolo ou culpa. Do lado. Quando se tratar de responsabilidade por omissão, já não estou falando de ação mais, agora responsabilidade por omissão, em regra, a responsabilidade será subjetiva. Isto é, dependerá de uma comprovação de uma omissão culposa do Estado. Por quê? Nem toda omissão ensejará responsabilidade do Estado, já que a capacidade administrativa não é ilimitada, de tal forma que não há como o Estado estar presente em todas as ações. Então, só lembrando, se a responsabilidade for em cima de ações, ele vai ser objetiva, independente de dolo ou culpa. Já se for responsabilidade em cima de omissões, a responsabilidade será subjetiva. Nosso gabarito aqui é a letra D. O Estado responde de forma objetiva, independente de culpa. A respeito da responsabilidade civil do Estado, prevista no seu artigo 37, no seu parágrafo 6º da Constituição Federal, quanto à teoria, em regra, é adotada atualmente no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Teoria da responsabilidade subjetiva para todas as hipóteses existentes. B. Teoria do risco administrativo sem causa excludente para os danos nucleares e ambientais. C. Teoria do risco administrativo que reconhece como única hipótese excludente de responsabilidade, ou seja, quando houver culpa exclusiva da vítima. D. Teoria do risco integral, quando o serviço atrasou ou funcionou mal. E. Do risco administrativo, que admite duas hipóteses de excludente de responsabilidade, ou seja, quando houver culpa exclusiva da vítima e caso de força maior ou caso fortuito. Vamos lá, gente, falar alternativa por alternativa. Como já vimos na questão anterior, a teoria da responsabilidade subjetiva é utilizada em caso de omissão estatal. E a letra A falou que é para todas as hipóteses existentes. Então está errado, a letra A está errada. E a letra B, porque a letra B está errada, que o nome correto, que não admite exceção, é a teoria do risco integral, que visa proteger danos ambientais e nucleares. E haverá responsabilidade do Estado, mesmo que exista culpa exclusiva da vítima. Por isso, o nome se dá teoria do risco integral e não teoria do risco administrativo, como consta na alternativa. E a letra C, porque a letra C está errada. A teoria do risco administrativo não apresenta apenas uma forma de exclusão de responsabilidade estatal.
podendo apresentar também as seguintes formas de exclusão de responsabilidade do Estado: a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito ou força maior. E por que a letra D está errada? A letra D está errada porque a situação descrita não faz referência à teoria do risco integral, mas sim à teoria no serviço, quando existe omissão estatal ou atraso, mau funcionamento no serviço. Então, é teoria da culpa no serviço. E a letra E? Letra E é isto mesmo, esse é o nosso gabarito. A teoria do risco administrativo adotada no Brasil comporta essas duas opções de excludentes: culpa exclusiva da vítima e caso fortuito de força maior. E a letra E é nosso gabarito da questão. Questão número 3. Considerando a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, STJ, quanto à responsabilidade civil do Estado, assinando a alternativa correta. Letra A. Em se tratando de indenização por danos decorrentes da responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da ocorrência de eventos danosos, tanto para os danos morais quanto para os danos materiais. B. O valor arbitrado a título de danos morais não pode ser revisto pelo STJ em face de a Corte ter vedação de reanálise da matéria fática. C. O prazo prescricional trienal contido no Código Civil de 2002 é aplicado nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910 de 1932. D. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois deve o Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob a respectiva custódia. Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, com base no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, é inadmitida a denunciação de lide de agente público supostamente responsável pelo ato lesivo. Gente, vamos lá. A letra A, por que a letra A está errada? Porque uma vez que a regra vale para responsabilidade extracontratual, havendo violação do dever contratual, o contratante lesado precisa de início pedir judicialmente o reconhecimento desse cumprimento pela outra parte. Por isso, somente a partir da citação inicial é que começarão a fluir os juros de mora. Segundo o artigo 405, constam-se juros de mora desde a citação inicial. A B está errada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A C está errada. Apesar da grande divergência jurisprudencial e doutrinária a respeito, a banca examinadora se alinhou à tese do STJ, no sentido de que incide o Decreto 20.910, no tocante à prescrição da demanda e reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, configurando o prazo prescricional quinquenal, em função do princípio da especialidade. E a letra D está certíssima, havendo firme jurisprudência nesse sentido, com tese fixada no STF, artigo 819, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, o Estado é responsável pela morte do detento. E a letra E está errada. A ação indenizatória também se baseia na existência de culpa. A denunciação do agente público não destoará da mesma fundamentação da ação principal. Deve, pois, ser admitida nos casos em que o Estado, em sua defesa, alega a tese da culpa do particular ou culpa concorrente, pois não haverá acréscimo da fase introdutória. Questão bem difícil essa aqui, hein, gente? E o nosso gabarito aqui foi a letra D.
Questão número 4. Considere hipoteticamente que Gabriel, servidor público estadual, enquanto dirigia veículo oficial em serviço, usava-se de seu smartphone para conversar com seus familiares por intermédio de aplicativo de conversa de texto. Em virtude da desatenção de trânsito, causou um acidente de trânsito invadindo uma loja e ocasionando ao comerciante diversos prejuízos de ordem material. Com base nessa situação, assinale a alternativa correta. Letra A. O Estado não terá nenhuma responsabilidade pelos danos ocasionados. A pessoa que tiver prejuízo com o acidente deverão buscar indenização direta e exclusivamente de Gabriel. B. O Estado só terá responsabilidade se for comprovado que o agente público, Gabriel, agiu em dolo, tendo em vista que, nos danos originados por culpa, não há previsão legal para reparação. O Estado responderá pelos danos causados, vedando-se o direito de regresso ao Estado contra Gabriel nos casos de culpa. D. A pessoa que tiver prejuízo com o acidente deverão recorrer ao Poder Judiciário para a reparação dos prejuízos. Deverão obrigatoriamente ser ajuizadas duas demandas. A primeira contra o Estado, na qual será cobrada metade dos prejuízos, e a segunda contra Gabriel, em que será cobrada a outra metade dos prejuízos. O Estado responderá pelos danos causados pelo agente público, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos em que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, nosso gabarito aqui seria a letra E. O Estado responderá pelos danos causados pelo agente, certo? O Estado responde pelo agente, assegurando o direito de regresso contra o responsável, que é o caso do Gabriel, se tiver dolo ou culpa de Gabriel. Então, letra E, nosso gabarito da questão. Número 5. Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Letra A. Os atos jurisdicionais são isentos de responsabilidade civil. B. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiro tem por fundamento a teoria da culpa administrativa. C. Com a edição da Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico brasileiro passou a adotar a teoria da irresponsabilidade do Estado. D. Assim como ocorre no direito privado, para que se configure a responsabilidade civil do Estado, se necessária a existência de um dano moral ou material de uma ação ou omissão antijurídica por parte do Estado e de um nexo causal entre o dano e a ação ou omissão estatal. Letra E. Caso fortuito ou força maior não são causas excludentes de responsabilidade do Estado. Vamos lá, letra A. Por que a letra A está errada? Porque, em regra geral, gente, não existe essa responsabilidade civil do Estado em face de atos jurisdicionais praticados pelos juízes. Atos praticados pelos juízes, não há responsabilidade civil do Estado. Letra B está errada porque o Brasil adotou a teoria do risco administrativo e não da culpa administrativa. Letra B está errada. Letra C também está errada. O Brasil adotou a teoria do risco administrativo e não da irresponsabilidade do Estado. A letra C está errada. A letra D, nosso gabarito, está certíssima. E por que a letra A está errada? Porque não há distinção entre as duas figuras, nem no Código Civil, nem nas leis administrativas. Ou seja, não existe distinção entre essas duas aí, nessas duas figuras aí que está falando, caso fortuito e força maior. As duas são excludentes da responsabilidade objetiva porque afasta o nexo de causalidade. O agente que causou é um caso fortuito ou uma força maior.
Vou dar um exemplo aqui. O agente público derruba uma árvore morta e toma todos os cuidados, mas em uma rajada de vento derruba os troncos para o lado oposto e danifica a casa. Ou seja, não foi culpa do agente, foi culpa da rajada de vento, uma força maior, foi um caso fortuito. Então, nosso gabarito aqui seria a letra D.